Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal. E gente, hoje, depois de um tempinho sem postar, tudo bem, eu voltei, gente. E hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Assim, demorei também um pouquinho pra gravar o vídeo aqui, mas tá tudo bem, gente. Vocês sabem que um dia eu volto, né? Eu sempre volto. A primeira pergunta, né? Vamos rápido aqui, porque senão... Vocês sabem quando eu sou, sempre me enrolo muito. Quando tudo começou? Muita gente fez pergunta repetida, tá? Então eu vou colocar aqui alguns comentários que apareceram, porque eu anotei aqui ó, no meu caderninho as perguntas, pra daí eu não ter que ficar me perdendo, né, em muita pergunta repetida. Os vizinhos aqui são uma bênção, assim, sabe? Eu gosto muito. Enfim, né? Um latido de fundo, né? Tá tudo bem, né? Ninguém se importa. Como tudo começou, né? Muita gente perguntou faz quanto tempo que eu comecei a pintar, enfim. Porque eu tenho 16 anos, né? E tipo, eu já sei pintar muito bem. Então, assim, eu comecei a pintar em 2021, no final da pandemia, assim, no finalzinho de 2021, né? Quando... Ai, eu vou surtar, olha... Acaba, pelo amor de Deus! Vamos esperar um pouquinho, né? Vai que ele para de latir nessa bênção de Deus. Ai, Jesus, ajuda. Enfim, acho que tá tudo bem. No final da pandemia, sabe? Quando a gente já podia sair de casa, assim, tinha gente que usava máscara ainda, mas tudo bem, sabe? Tava tranquilo já. Eu tava no tédio, né? Tinha acabado de sair da pandemia e a pandemia inteira eu fiquei jogando. Eu, tipo assim, tava no final da pandemia, nossa, vamos fazer alguma coisa da vida, né? Assim, acabou a pandemia, eu vou ficar o quê? Vou continuar a ficar jogando Minecraft o dia todo? Não, né? Vamos pensar, né? Aí, eu sempre gostei de criar muitas coisas. Desde criança, eu fazia aquelas pulseirinhas de elástico, sabe? E, então, eu sempre fui muito empreendedora, sabe? Então, eu sempre soube como vender, ou, tipo, enfim, porque desde, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu já vendia pulseirinha. Então, sempre tentei criar novas coisas pra eu poder vender. Eu fui na casa de uma amiga minha, que ela tinha feito uma pintura lá de uma borboleta com tinta acrílica numa tela. Aí eu vi aquilo e, tipo, ela ficou perfeita, assim, o jeito que ela fez, assim, e ela também era iniciante, sabe? Fazia pouco tempo que ela, tipo, tinha começado a pintar. Aí eu, nossa, caraca, eu posso fazer isso, entendeu? Eu acho que eu consigo. E desde criança também, eu sempre gostei de colorir. Eu não sabia desenhar, entendeu? Você me dava um lápis, assim, de escrever na minha mão, eu não sabia fazer nada. Mas me dava umas 12 cores lá daquela Faber-Castell, aquele negócio da Faber-Castell. Me dava um negócio desse na minha mão pra ver o que eu não fazia. Eu sabia muito bem colorir sobre teoria das cores, que é uma coisa muito difícil, porque geralmente o pessoal começa com um desenho, né, só com um grafite, e depois vão pras cores. Eu fui ao contrário. Eu sempre comecei a fazer com as cores, e ano passado é que eu comecei a aprender a como desenhar com grafite. Antes eu não sabia. Eu só fazia o esboço, assim, do desenho e pintava por cima. Daí ano passado que eu comecei a me dedicar mais e aprender a desenhar com lápis de escrever, né? Quando eu peguei a tinta, como eu já sabia desde criança, eu já sabia sobre as cores, fazer degradê, essas coisas, as cores que combinava, assim, já sabia. Então, quando eu peguei a tinta pela primeira vez, foi mais fácil, entendeu? Eu já sabia, eu só tinha que ter prática com o pincel. Mas eu também sempre via, sabe, no TikTok, enfim, vídeos, assim, de pessoas pintando. E, tipo, eu via porque era satisfatório de ver, né? Aí isso gravou na minha cabeça, aí eu gravava como uma pessoa segurava o pincel. Caraca, eu sei pintar, entendeu? Quando a primeira vez que eu pintei, foi essa pintura aqui. E olha, uma coisa que me irrita até hoje, porque eu não faço a menor ideia de onde tá esse quadro. Eu me mudei, então eu não sei o que aconteceu na mudança, eu não sei se sumiu, eu não sei o que aconteceu, mas eu nunca mais achei esse quadro. E eu fiquei triste, porque foi a primeira pintura que eu fiz, né? Mas enfim, vocês viram que eu já sabia já o que eu tava fazendo, né? Então assim, eu já tinha uma habilidade com isso, um talento mesmo de Deus, né? Amém. Então pra mim foi muito mais fácil eu começar a pintar. O que te inspira, né? Muita gente me perguntou o que me inspira a pintar. Então no início, o que me inspirava era... Outra pessoa também perguntou os artistas, né? Qual meus artistas preferidos, enfim, e qual que eu mais gosto. Então o Van Gogh sempre me chamou muita atenção, né? Não sei se vocês perceberam. Aí o Leonardo da Vinci também. Então eu sempre ficava vendo, assim, as pinturas deles e tentando imitar. Mas o que me inspira também é o Pinterest, né? Eu pesquisava pintura simples. E aí aparecia e eu ia pintando lá o que eu gostava, enfim. E é assim que eu fui aprendendo a pintar. E é isso. Qual o seu sonho? Muita gente me perguntou qual que é o meu sonho. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu não tenho sonho nenhum. O que eu tenho são metas. Uma pessoa também me perguntou se eu sonho um dia ser mundialmente famosa. Assim, não é um sonho, é uma meta. Quando você coloca uma meta sua como um sonho, tipo, é distante, você nem pensa, você nem cria uma estratégia, entendeu? Mas quando você coloca uma meta, daí você cria estratégia, entendeu? Então por isso que eu não gosto de usar essa palavra, tipo, sonho.
Sonho é uma coisa muito vaga, assim. Qual é a minha meta? A minha meta é ser famosa mundialmente, olha só. Assim, né, pra ser mais específica, é ter várias exposições pelo mundo das minhas artes. Só que tem um problema. Ultimamente eu tô tendo muita encomenda. As únicas artes que eu tô fazendo é de encomenda. Isso é tudo cópia, né? De alguma coisa, de alguma arte que já foi criada. Eu só repasso na tela. Isso é um absurdo, entendeu? Porque como é que eu vou fazer exposição pelo mundo se eu não tenho uma obra de arte minha, que eu criei? E aí eu me sinto assim presa, porque daí eu quero fazer as encomendas porque eu quero dinheiro, né? Só que eu preciso fazer pintura porque eu preciso ter a minha própria arte, né? Aí eu fico nessa indecisão, assim. Eu vou guardar um dinheirinho, né, pra comprar uma tela pra eu fazer a minha própria pintura. Aí eu compro outra coisa, gasto dinheiro, daí eu preciso fazer outra encomenda pra ter dinheiro e não sei o que. Aí assim vai indo. E a gente tá assim até hoje. Não consegui fazer uma pintura minha ainda. Enfim, esse é o meu sonho. Eu falo demais, né? Outra pessoa me perguntou também sobre as pinturas digitais. Inclusive, eu esqueci de falar no início, mas pintura digital é o que eu sempre soube fazer. Desde criança, eu sempre fazia pintura no tablet. Eu tenho meu tablet aqui, ele tem a caneta. Eu ganhei isso aqui em 2021, inclusive. Aí no Natal de 2021. E foi ali onde eu comecei a fazer pinturas no digital. Mas antes desse tablet, eu tinha aquela... Eu esqueci como é que fala. Mas é como quando você pinta no computador, que daí você usa uma pranchetinha assim, com uma caneta assim, aí você vai riscando aqui e aparece no computador, sabe? Então, tipo, desde sempre eu também já fazia pintura digital. Então, outra coisa, eu também sabia sobre as cores, porque eu já sabia pintar no digital. Então, eu já tinha uma noção, sabe? Eu tenho um projeto pro ano que vem, ou pros próximos, que eu tenho muitas ideias, né? Então eu tenho que ficar anotando e colocando assim, não, calma, primeiro vamos fazer isso, depois a gente faz isso. Porque senão não dá, gente. A minha cabeça, ela fica criando coisas o tempo inteiro. E se eu fizesse tudo que eu crio na hora que eu imagino, aí pronto, né? Acabou. Aí eu realmente não tenho tempo mais pra nada. Então, assim, um projeto que eu tenho pro ano que vem ou pros próximos é com uma arte digital. Aí vocês vão ter que ficar esperando, vão ter que me seguir e me esperar daqui a alguns anos pra saber o que eu tô criando, tá? Boa sorte com essa ansiedade aí, mas vocês vão ter que esperar. Qual é a minha pintura preferida, né, das que eu fiz? A pintura que eu mais gostei de pintar foi a da Mona Lisa. Foi a primeira pintura que eu fiz, assim, que eu fiquei tipo... Caraca, eu sei pintar muito bem, entendeu? Tipo, eu evoluí muito, que eu pintei ano passado, né? Então eu sei que se eu fizesse a Mona Lisa hoje, ela estaria assim, ó... muito melhor. Só que eu não tenho tempo pra isso, senão eu fazia. Porque é uma pintura super gostosa, assim, de pintar, muito satisfatória. Qual país sonha em conhecer? Eu sonho conhecer, assim, a Itália, né? Porque lá foi onde nasceu a arte, assim, né? Lá onde tem o Leonardo da Vinci, o Michelangelo. Então eu queria muito ver as obras de perto, né? E é um país que eu vou ter a minha cidadania daqui a alguns anos, talvez. Eu more lá. Mentira, eu prefiro morar aqui no Brasil. Eu gosto muito do Brasil, sabia? Que loucura, né? Eu tenho a oportunidade de morar fora do Brasil e prefiro continuar aqui. Talvez a minha cabeça mude daqui a uns anos e eu prefira morar na Itália, né? Mas é um país que eu queria muito conhecer. Pretende fazer faculdade ou algum curso? Então, eu nunca fiz curso, né? Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu aprendi a pintar sozinha, né? Eu pretendo, sim, fazer faculdade, mas não agora, depois que eu sair da escola, entendeu? Porque eu quero dar um tempo, assim, pra eu processar as ideias, porque eu quero ter meu ateliê, né? E seguinte, pra eu ter meu ateliê, eu tenho que me autossustentar, né? Pra pagar o aluguel do ateliê. E pra eu me autossustentar, eu preciso trabalhar muito. Preciso vender muita pintura, entendeu? Eu preciso por um valor alto, entendeu? Eu tenho que valorizar a minha arte, então eu tenho que me dedicar mais e não ficar enrolando e pintar tudo, entendeu? Pra eu ter um dinheirinho, porque é meio caro, né, pagar um aluguel, assim. Pra eu fazer a faculdade, eu ia ter que parar de pintar, pra eu me dedicar à faculdade. E se eu parar de pintar, eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade. Então, assim, eu não entendo muito sobre, porque eu nunca fui atrás de pesquisar muito sobre faculdade, essas coisas. Se eu fazer uma pintura bem bonita, assim, entendeu? Se eu virar famosa, assim, e aí eu fizer uma exposição, e uma faculdade, assim, eu falar, né, que quero fazer faculdade, alguma faculdade, assim, bem chique, bem rica, falar assim, nossa, a gente te dá uma bolsa. Então, assim, estou esperando essa oportunidade chegar, só que eu tenho que esperar daqui a alguns anos, né? Porque eu ainda tô no ensino médio. Outra coisa, uma pessoa me perguntou aqui também, pra eu fazer tutorial de pintura, né? Só que eu tenho um problema. Como eu nunca fiz um curso, eu não sei como ensinar, entendeu? Eu não sei como ensinar. Eu posso falar o que eu fiz pra aprender. Eu não sei nome de técnica, não sei nome de pincel, não sei nome de tinta, assim, não sei nome de nada disso. Eu não sei nem explicar. Eu simplesmente só pego a tinta e taco na tela e funciona. Se eu fosse explicar, assim, tecnicamente, falar assim, olha, essa técnica se chama tal e não sei o que. Outra coisa que me perguntaram também, qual técnica que eu uso? Gente, eu não faço a menor ideia. Cada pintura eu faço uma técnica diferente que eu vejo no Reels do Instagram e eu falo, nossa, eu vou fazer isso. Eu não faço a menor ideia do nome. Então, tipo assim, se eu fosse fazer um tutorial, né, fazer alguma coisa, muita gente falou pra eu vender curso, né? Eu vou ensinar como? Eu não faço a menor ideia. Nunca vi um curso, nunca vi uma aula de pintura, assim, tipo, e prestei atenção, sabe, como a pessoa ensina. Então,
Quem sabe um dia. Qual a sua religião? Eu me converti há pouco tempo, faz acho que uns 4 ou 5 meses. Não sei, mas eu tô indo na igreja há mais de um ano. Eu era ateia. E aí eu me converti faz pouco tempo, assim, que eu me converti de verdade, né? Porque é todo um processo, uma bagunça na cabeça que, meu Deus do céu. Se alguém quiser, eu posso fazer um vídeo explicando, mas é uma loucura, assim, na cabeça. Ela buga bastante. Faz uns 4 ou 5 meses que eu me converti. E eu sou cristã e eu tô indo na igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Eu também tô pensando em gravar vídeos de devocional aqui no meu canal. E aí vocês deixam aí nos comentários se vocês iam gostar da ideia. Como é administrar o trabalho artístico e os estudos e os relacionamentos? É uma tarefa bem complicada, que eu não tô sabendo lidar ainda, porque a arte com os estudos dá, entendeu? Porque na escola eu tô estudando e às vezes não. Às vezes eu levo meus crochê pra escola e fico fazendo crochê lá, né? Mas assim, eu consigo, entendeu? Fazer as tarefas da escola e pintar. O problema é colocar relacionamento no meio. Porque ano passado eu me dediquei mais aos meus amigos, entendeu? Do que à arte. Então eu quase não produzi nada no passado. De arte, assim mesmo, eu quase não fazia nada, porque eu toda hora saía com os meus amigos, né? E foi, tipo, muito divertido, eu curti bastante. Só que esse ano, eu tô focando mais na arte do que em relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamento. Isso virou um problema, porque eu me afastei de muitas pessoas. Quando você sai, né, com seus amigos, você gasta muita energia. Daí quando eu chego em casa, eu tinha preguiça de pintar. E aí assim ia indo, daí eu não evoluía nada, né? E quando eu tô pintando, daí eu fico com preguiça de sair com os meus amigos. Aí vira uma bagunça, assim, né? Por isso que eu tenho que me organizar melhor. Mas eu tô organizando ainda, gente. Calma, é muita informação ao mesmo tempo, assim. Mas vai dar certo, né? Uma dica que eu dou pra quem tá na mesma situação que eu não sei. Eu acho que você tem que colocar uma rotina, né? Aí você separa, sei lá, na sexta-feira eu não vou pintar, eu vou sair com os meus amigos, entendeu? Tipo, estabelecer limites, né? E tirar a preguiça, né? E a procrastinação, que também, né, é bem ruim. Ainda tô entendendo como isso funciona, mas tá tudo bem. Aí outra pessoa perguntou, né, se eu quero aprender algum hobby novo. Com certeza, todo momento, a toda hora. Toda vez que eu tô vendo um vídeo no Instagram e eu vejo alguma coisa nova, eu fico tipo, eu preciso fazer isso. Mas daí eu faço como, né? Não tenho como, eu já faço coisa demais. Então eu tenho que, tipo, tá, daqui uns anos eu faço. Tipo, escultura é uma coisa que eu queria muito fazer, entendeu? Só que eu até tenho argila, todas essas coisas. Eu tenho todos os traquinhos assim. Só que eu vou fazer isso como? Eu não tenho tempo. Eu não tenho mais. E se eu for separar, tipo, na semana, tá? Na segunda-feira eu faço crochê. Na terça-feira eu faço pintura. Na quarta-feira, não dá pra fazer isso, gente. Não dá, porque daí eu nunca consigo terminar nada. Um quadro, daí, em vez de demorar, sei lá, um mês, eu vou demorar 5 meses se eu fizer dessa forma. Então, assim, um dia, quem sabe, eu vou fazer escultura, né? A vida é muito longa, né? Um dia vai dar certo. Primeiro quadro à venda e o primeiro quadro que pintou. Então, literalmente, primeiro quadro... Como eu falei, eu sempre fui muito empreendedora. Então, tudo que eu criava, desde sempre foi assim. Tudo que eu crio hoje em dia, tudo que eu faço, eu penso, meu Deus, como eu vou vender isso? Eu posso vender. Que estratégias eu vou usar? Então, assim, desde o primeiro quadro, esse quadro aqui, eu já tinha colocado à venda por R$20. E ninguém comprou. Hoje, se eu fosse vender esse quadro, eu venderia, sei lá, né? Muito caro, porque foi o primeiro quadro que eu fiz, né? Uma coisa importante. Só que eu não tenho ele, né? Eu perdi. Eu vendia por R$20 e ninguém queria comprar. Entendeu? Perderam a oportunidade, porque agora o preço subiu, ó. E subiu bastante. Desde sempre, tudo que eu faço, eu coloco pra venda. Isso é um problema também, porque eu nunca faço algo pra mim, assim, né? Tipo, aquilo ali eu fiz pra mim, ó. Que é pra colocar os negócios de crochê dentro, as linhas de crochê. Mas assim, são poucas coisas no meu quarto, se você for ver, que são artes minhas, sabe? Porque eu coloco isso pra vender. Aí quando ninguém compra, eu decoro meu quarto, né? Mas enfim, outra pessoa perguntou também sobre juntar arte e evangelho. É uma coisa que eu queria muito, assim, sabe? Que eu gosto bastante. E eu geralmente faço isso na minha Bíblia. Ela é bem bonitinha. Ó, essa aqui é a minha Bíblia. E tá tudo combinando, né? Tem verde ali, tem verde aqui, tem verde aqui. Aí deixa eu mostrar uma pintura dela aqui que eu gosto bastante, que eu fiz. Aqui tá em Gênesis 12, que é sobre Terá. Vocês conhecem? Quase ninguém conhece, tá? Mas eu conheço. Que é o pai de Abraão, tá? Que todo mundo pula essa parte, porque é aqui que começa a história de Abraão, né? Quando Deus chama ele pra sair da sua terra. Aí todo mundo só lê daqui pra cá. E todo mundo esquece esses versículos aqui, ó. Aí aqui tá essa pintura. Eu vou colocar uma foto aqui do lado, porque tem muitas anotações minhas aqui. Que aí eu não gosto que ninguém veja, né? São minhas anotações. Mas enfim, se vocês quiserem, eu faço um devocional sobre a história de Terá, que é muito interessante. Que são literalmente, acho que 5 linhas da Bíblia. Mas é bem legal. Como contou pros seus pais que queria ser artista?
foi bem de boa, na verdade, porque a minha mãe, né, sempre via isso em mim, sempre viu que tudo que eu criava, eu tentava vender. Então, eu ia ser uma empreendedora quando eu crescesse, né, de arte, de alguma coisa manual, de artesanato. Então, ela já sabia isso desde criança, então pra ela foi normal, assim, né. E o meu pai também, ele era artista quando ele era criança, então eu sempre fui muito incentivada, sabe. Ele fazia desenhos no grafite, né. E aí, quando eu falei pro meu pai, e minhas tias também, minha tia fazia crochê e a minha outra tia tinha um ateliê, né. Então, assim, quando eu falei pro meu pai, eu quero fazer umas pinturas, né, a gente foi direto pra loja e já comprou um monte de tinta. Isso foi uma coisa que me deu muito suporte, eles me deram muito suporte no início. Que a outra pergunta que vamos fazer aqui, o maior desafio pra entrar no mundo da arte é o valor dos materiais. Absoluta certeza. É tipo assim, muito caro. Se você quiser começar hoje a pintar com tinta a óleo, sabe quanto que você vai gastar no mínimo, assim? Uns 400 reais. Se você for comprar tudo de uma vez, né? Assim, uns 400 reais. E isso você vai ter que reabastecer, ó, todo mês. Não é todo mês que você vai gastar 400 reais. Você vai gastar, tipo, uns 200 reais por mês só em tinta, entendeu? Se você quiser realmente focar nisso, é muito caro, entendeu? Então, no início, eu fiquei 2 anos pintando, assim, sem ninguém comprar nada meu. Então, assim, foi tudo dinheiro dos meus pais. Mas eles me ajudaram bastante nisso, entendeu? Agora eu não preciso pedir mais dinheiro pra eles, né? Infelizmente, eu tenho que bancar as minhas tintas. Esse é o maior desafio. E sobre os meus pais, eles ficaram tranquilos, né? Qual hobby mais gosto? O hobby que eu mais gosto mesmo é um hobby que não dá pra vender. É andar de patins. Eu adoro andar de patins. É uma coisa que eu gosto muito, assim. Só que, tipo, ninguém sabe, né, que eu ando de patins, eu acho. Eu posto muito pouco. Mas é porque também faz tempo que eu não ando. Mas um hobby, assim, que eu faço, né, que eu trabalho com isso, eu acho que é a pintura. É o meu preferido. Eu me sinto muito feliz, assim. Pretende levar a arte para sua vida adulta? Sem dúvidas. Outra coisa que me incentivou desde criança a ser empreendedora é ver os meus pais trabalhando. Que eu vejo isso, o quanto que isso me traumatizou no trabalho. A minha mãe, principalmente. Ela reclamava muito, assim. Eu lembro que ela chegava em casa sempre estressada. E eu, tipo assim, ok, nunca que eu vou trabalhar CLT. Não quero chegar em casa assim e ficar estressada. Imagina, aí você tem que trabalhar de segunda a sexta. Ou às vezes até no sábado e no domingo. E você fica o dia inteiro trabalhando e chega em casa só de noite. Nunca que eu vou trabalhar num negócio desse. E pra ganhar um salário mínimo, não mínimo, mas um salário fixo, entendeu? Um salário que assim... que pra você aumentar de salário, você tem que trabalhar muito, entendeu? Pra aumentar um pouquinho. E ainda é um salário que, tipo, não quero trabalhar assim. Eu quero trabalhar com o meu próprio esforço, entendeu? Por exemplo, se eu não fizer nenhuma pintura no mês, eu não ganho dinheiro nenhum. Se eu fizer 10 pinturas no mês, eu ganho muito dinheiro. Então, assim, que eu mesma me dedique. E pintura, eu posso pintar de madrugada, se eu quiser, entendeu? Eu posso ficar o dia inteiro sem fazer nada, ou dormindo, e de madrugada pintar, entendeu? Só a escola que complica, né? Eu tenho que ir pra escola, é uma obrigação. Mas assim, tirando isso, eu posso montar meus próprios horários. Eu posso pintar enquanto eu tô assistindo uma série, entendeu? Eu posso pintar enquanto eu tô conversando. Eu posso pintar por aí, viajar, entendeu? E enquanto posso continuar pintando, de onde eu estiver. Vou levar pra vida toda adulta, assim, com toda certeza, entendeu? Qual era seu sonho de infância, né? Todo mundo pergunta, ou você sempre sonhou ser artista, ou você tinha outro sonho? Eu tive muitos sonhos quando eu era criança. Eu queria, quando eu comecei a desenhar, né? Tipo, a pintar, assim, eu queria ser designer de interior. Né? Sempre era alguma coisa ligada assim à arte, à decoração, a essas coisas, nunca mudou muito. E eu acho que é isso, gente. Essas foram as perguntas, um vídeo bem longo, né? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem outras perguntas, pra fazer uma parte 2, quem sabe, pode deixar aí nos comentários. E mais ideias de vídeos, por favor. E só tenham calma. Tipo, às vezes eu demoro alguns meses assim, mas eu sempre volto, entendeu? Eu sempre volto. Podem deixar que eu sempre volto.